E aí galera, de boa? Seguinte, vou começar uma série de videoaulas a respeito de comunicação de dados. Nessa primeira videoaula vou estar trabalhando na rede wireless. Vamos começar a respeito da rede wireless, certo? Seguinte, só para a gente se situar em cima das camadas OSI, vamos trabalhar na primeira camada, na Layer 1, camada física, certo? Que seria onde a gente faz a ponta final do cliente, certo? Bom, aqui tem uma representação de uma casa, uma instalação padrão, uma anteninha na parede, uma torre para repetição do sinal. Aqui seria onde estaria conectado no backbone, certo? Seguinte, aqui os fatores que temos que analisar é o seguinte: na hora que você fecha um enlace em 5.8 ou 2.4 GHz, o que acontece? Todo esse ar entre a repetidora e o equipamento cliente vai ser ionizado. Isso aí, ele vai ficar carregado eletricamente. Isso é o que possibilita a transmissão dos dados. Essa é a sacada da radiofrequência, certo? De acordo com a frequência de transmissão, você tem comportamentos diferentes, certo? Você pode, em 900 MHz, trabalhar com esse sinal refletindo na serra. Você pode pegar um vale, mirar nesse vale e fazer com que ele reflita em todas as paredes até chegar a um ponto a vários quilômetros de distância onde você não teria outro tipo de visado. Tá certo, você vai ter muita perda, só que em 900 MHz existe essa possibilidade ainda. O que não acontece com uma frequência mais alta. Em 2.4 GHz, em 5.8 GHz. Por quê? O que acontece? É inversamente proporcional a quantidade de dados que você pode trafegar e o alcance, certo? Quando você tem um alcance muito grande, normalmente você tem uma latência alta. Quando você tem uma latência alta, a sua navegação fica lenta. Quando você tenta acessar uma página, você demora para carregar a página, certo? Vamos lá, voltando para a camada física. Suponhamos que eu tenha, esse ponto central é onde a gente tem a ionização do ar, o ponto mais forte de ionização do ar, correto? Toda essa área ao redor, ela também faz parte desse enlace, ela também faz parte dessa conexão. Toda essa área possibilita que eu tenha esse Fresnel limpo aqui dentro, que eu tenha essa ionização de forma que permita um grande tráfego de dados, certo? Vamos supor, se eu tiver uma árvore aqui nesse caminho aqui, ó, vou conectar? Vou. Só que eu vou ter um desempenho bem inferior do que se eu tivesse uma visada limpa. Agora vamos supor que essa árvore esteja aqui. Aí, dificilmente eu vou ter uma conexão em 5.8 GHz. Se a gente trabalhar em 2.4, ainda existe uma possibilidade de acordo com a distância, umidade do ar. Por quê? Como que a radiofrequência trabalha? Na verdade, como que ela se comporta? Ela é refletida pela água, certo? Quando eu tenho uma árvore nesse meio do caminho, o que vai acontecer na hora que eu tenho a umidade do ar baixa? As folhas não vão estar tão molhadas, claramente. Elas não vão ter absorvido tanta água. Dessa forma, é possível que eu consiga uma comunicação, que eu ainda consiga que essa ionização ultrapasse essa árvore ainda, ultrapasse essas folhas. Mas a partir do momento que essas folhas estiverem molhadas, que estiverem encharcadas de água, o que vai acontecer? Eu vou ter um espelho d'água.
ele não vai só refletir o sinal, ele vai bloquear o sinal basicamente. Você tem basicamente três tipos de interferência, que é obstrução, reflexão e deflexão, certo? Bom, reflexão seria quando ela reflete. Vamos supor, eu tenho... não tenho nada aqui. Se eu arremessar um projétil em direção a essa placa de acrílico, ele vai bater e, pelas leis da física, ele vai ser projetado, certo? Aí tem que fazer um cálculo muito louco, mas ele seria mais ou menos projetado nesse sentido, certo? Isso seria reflexão. Você pode trabalhar com... para você ter uma visualização do que aconteceria com a rede wireless, você pode ter uma base, esse projétil. Na hora que ele bater numa parede, numa estrutura reflexiva, numa estrutura metálica... uma estrutura metálica é um pouquinho mais complexo. Uma estrutura reflexiva, o que vai acontecer? Ele vai ser projetado em sentido oposto, certo? E todas aquelas regras da física, que não é o fato. O que a gente precisa gravar é o que? Essa reflexão que vai acontecer, certo? Se você tiver uma chapa de vidro, essa reflexão vai ser menor. Mas se você tiver uma parede de concreto armado, essa reflexão vai ser bem mais prejudicial. Porque além de você ter essa reflexão pela estrutura de alvenaria em si, você vai ter absorção de parte desses íons aqui pela estrutura metálica. Aí você vai ter um problema bem maior nessa conexão, certo? O mesmo acontece quando você tem um roteador dentro de casa. Você tem um roteador com uma anteninha bonitinho. Quanto mais paredes você tiver que atravessar para conectar esse roteador, pior vai ser o seu sinal. Por quê? Esse sinal vai estar sendo absorvido pelas paredes, certo? Vamos lá. Tá, ok. Tá, posicionamento para antena cliente. O que acontece? Tem muitos técnicos que defendem a teoria de que o melhor ponto é o ponto mais alto da casa do cliente. Não concordo. Pelo seguinte, na estrutura atual, você tem aqui, poxa, eu tenho uma estrutura perfeita, porque eu tenho uma torre com uma Omni, eu tenho um cliente conectado aqui, sem interferência nenhuma, sem nenhuma estrutura na frente. Numa condição dessa, essa antena 2.4 com uma RBzinha 750, que é a que eu uso aqui em casa, processamento, uma versãozinha bem light, eu consigo levantar 100 clientes perfeitamente, certo? Só que em condição ideal. Mas isso daqui a gente nunca vai encontrar. Por quê? Você tem torre de provedor Wi-Fi de concorrente, você tem roteadorzinho de cliente que trabalha em 2.4 também, você tem celular. Atualmente você levanta um AP com seu celular. Então, em 2.4 GHz, atualmente é inviável. Por causa dessa condição, você tem um nível de interferência muito grande. Aí você imagina, você pega essa antena cliente e põe ela aqui em cima da casa, certo? Vamos pôr a anteninha cliente aqui. Plá, 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 plá. Tá lá, anteninha cliente em cima da casa, certo? O que vai acontecer? Toda essa radiofrequência que tem ao redor dela vai estar incidindo nessa antena. Não vou ter nenhum bloqueio, nenhuma proteção nela. Então, além de ela vai estar recebendo
essa conexão vai estar ionizando entre eles, ionizando o ar, bonitinho, mas o que acontece? Ela está recebendo junto muita poluição, muito ruído. Então o que vai acontecer? Ela vai modular para trabalhar mais forte, a repetidora vai fazer a mesma coisa, certo? Se eu tiver um número maior de clientes, eu vou diminuir bruscamente o desempenho da repetidora. Por quê? Nível de interferência aqui, ruído muito grande. A repetidora está forçando o sinal para poder atender legal ele. Aí a gente vem para a situação de cima aqui. Isso daqui é uma vista de topo, certo? No caso, eu estaria vendo essa Omni aqui por cima, ok? Então, o que acontece? Eu tenho esse cliente conectado aqui, bonitinho. Eu tenho outro cliente conectado aqui, seria atrás dessa torre, certo? Ok. Eu vou estar mandando, vai estar ionizando o ar para cá, bonitinho, ionizando o ar para cá, bonitinho, tal, criou Fresnel, beleza. Aí, o que acontece? Aqui atrás eu tenho mais um monte de interferência, ruído, incidindo direto em cima dessa antena. Obrigatoriamente, a própria, ela vai modular para poder ter um sinal aceitável, ter uma conexão com o CCQ aceitável. A repetidora também vai estar fazendo isso. Então eu vou estar forçando a repetidora e o equipamento cliente a trabalhar num nível de processamento acima do que seria necessário em condição ideal. Por quê? Aqui eu estou usando a própria estrutura da casa para bloquear o sinal. Toda essa interferência que eu poderia ter da parte de trás aqui, ó, vai ter que atravessar todas as paredes da casa para poder chegar na minha antena. Aqui eu estou vendo basicamente só a minha repetidora. Essa é a condição ideal. A antena ela tem que estar num ponto que veja só a repetidora que você vai conectar. Ah, tá, mas e se puser lá em cima fica mais fácil para o técnico mudar de torre? Bom, a meu ver, pondo na balança a qualidade da conexão do cliente, a qualidade de transmissão das repetidoras e a comodidade do técnico de não precisar passar cabo e fazer 4 furos de novo se for necessário a instalação em outro ponto, jogando na balança eu prefiro manter a qualidade na conexão do cliente, certo? Mas isso vai do critério de cada gestor, certo? Bom, então agora tá, layer 1, camada física, fez enlace, tá, ok. Por enquanto não falamos nada da conexão em si, a repetidora, apenas fechamos o enlace wireless, certo? Não navegamos, eu não tenho um tráfego de dados, fechamos só o enlace wireless. Estamos lá, layer 1, camada física, ok? Bom, de forma geral, é isso que temos que falar a respeito. Até mais!